Olá, gente querida! Estamos em mais um episódio do programa Autonomia Feminina. Aqui é o lugar onde toda mulher pode ouvir assuntos relacionados à sua vida, como saúde, educação, violência, feminismo. O programa tem esse objetivo de estar conversando com pessoas que contribuam para que as mulheres, os homens e todos que queiram criem a sua autonomia. E hoje, no 7º episódio do programa, nós vamos estar tratando de uma ferida aberta em nossa sociedade, o feminicídio. Quantas de nós já não foi mortas? Quantas de nós não somos mortas diariamente, vítima de misoginia, de agressão e de violência? E é uma violência extrema, que não apenas interrompe vida, mas destrói histórias e silencia futuros. Por muito tempo, esse tema foi invisibilizado, mas chegou a hora de encará-lo com coragem e resistência. Para iniciar nossa conversa, vamos assistir a um vídeo que relembra a trajetória de Maria da Penha, símbolo de resistência e de transformação da dor em luta. E esse material vai nos ajudar a compreender como a violência contra as mulheres afeta diretamente sua autonomia. E dentro desse cenário, nada melhor do que receber a nossa convidada, Neide Barros. É muito bom tê-la aqui, Neide. Seja muito bem-vinda. Neide pesquisou a violência contra as mulheres aqui no estado de Goiás e daqui um pouco ela vai contar para a gente. Em 1983, a vida de Maria da Penha mudou para sempre. Vítima de violência doméstica, ela sobreviveu a 2 tentativas brutais de feminicídio. Primeiro, um tiro que a deixou paraplégica. Depois, uma tentativa de eletrocução no chuveiro. A dor física foi esmagadora, mas o peso da injustiça era ainda maior. Por 19 longos anos, Maria da Penha enfrentou a indiferença dos tribunais brasileiros. Cada audiência trazia de volta a humilhação e o trauma. Mas ela se recusou a ser silenciada. Transformou o sofrimento em luta e a revolta em resiliência. Não lutou apenas por si, mas por todas as mulheres que sofrem em silêncio. Sua voz ecoou além das fronteiras, mobilizando ativistas e organizações num forte apelo por justiça. E então, em 2006, o Brasil despertou. A Lei Maria da Penha foi sancionada, um marco histórico na proteção dos direitos das mulheres. Uma lei que nasceu da dor, mas floresceu em esperança para milhares de vítimas. A lei não apagou as cicatrizes de Maria da Penha, mas reacendeu a chama da esperança. Provou que o combate à violência de gênero é urgente e indispensável. E nos lembrou de que, unidas, podemos construir um futuro onde a autonomia feminina seja plena, onde nenhum sonho seja roubado. A história de Maria da Penha é um testemunho de força e resiliência, um chamado para que continuemos a luta por justiça e igualdade. Que nenhuma mulher seja silenciada. Que nossa consciência desperte antes que mais uma vida seja partida. Esse é o programa ACCA, Autonomia Feminina. Esse vídeo nos mostra uma realidade que atinge milhares de mulheres no mundo e no Brasil. Recentemente, em uma pesquisa, a gente viu que o feminicídio ainda está crescendo, né? Cada mulher tem estatística que de 8 minutos uma mulher
é assassinada no Brasil. E em Goiás é um dos estados que mais tem feminicídio. E assim como Maria da Penha, milhares de mulheres tiveram sua autonomia violentada e interrompida. Para atender às raízes históricas dessa violência, precisamos olhar o passado silenciado. E para isso, nada melhor do que conversar com a Neide Barros. Ela é historiadora, mestre em História pela UFG, Universidade Federal de Goiás, com formação também em Direito e graduação em História, atualmente especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo IPOG, é autora do livro Histórias Escritas com Sangues, uma análise do processo judiciário de assassinatos de mulheres em Goiânia, e tem uma belíssima dissertação que foi a base do livro, que é Perdidas de Amor, obras que investigam a invisibilização histórica do feminicídio. E atualmente a Neide está trabalhando como terapeuta e tem um trabalho com mulheres que sofrem violência, ou seja, a Neide está colocando em prática a teoria. Neide, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, professora. Assim, é sempre um tema muito importante, né, para a gente estar falando. E eu amei esse projeto de trazer teoria e prática, né, porque é uma coisa que eu acredito muito, né, que eu acho que a gente precisa refletir, mas a gente também precisa agir sobre as situações que nos incomodam. Mais do que nunca é hora de ação, né? Perfeito. Neide, conta pra gente o que a sua pesquisa revelou sobre o tratamento histórico dos assassinatos das mulheres no Brasil e em Goiânia especificamente. Certo, professora. Quando a gente vai falar de violência contra a mulher, né, a gente volta para uma história de 4.000 anos de violência. Então, a Gerda Lerner lembra a gente que o ser humano aprendeu a escravizar e violentar primeiro as mulheres, e aí depois ele colocou isso em prática em outras. Então, assim, a história da violência contra a mulher e de pensar o corpo da mulher como um objeto sempre esteve presente na história, mas, claro, em cada contexto de uma forma. Eu escolhi esse período dos anos 70 e dos anos 80, por quê? Porque era um período de transição, que o feminismo estava aflorando mais, né, ali em um momento em que estava muito em pauta a questão do feminicídio. Não que o feminismo não discutisse isso antes, mas era ali, né, nos anos 70 e 80, isso se tornou o principal assunto. E eu queria entender como Goiás agia e protegia suas mulheres. E assim, o livro tem uma estatística super triste, porque dos 14 crimes, ninguém foi condenado. Aliás, um foi preso, mas foi por furto. Ele já estava respondendo o processo, ele foi preso por outro motivo. Então, ou seja, a punição era muito baixa, né? Claro que tem um recorte aí diante do que eu estudei, e aí a gente não responde pelo todo, mas ali é uma amostra de que as mulheres que eram assassinadas, na minha pesquisa tem tentativa de homicídio e homicídio, né? Quando chegou e finalizou realmente a vida daquela mulher. E nenhum desses homens foram presos. Então, assim, são 14 casos, mais 16 vítimas. Porque não era só a esposa, namorada, às vezes era uma irmã que tentava defender, às vezes uma mãe que tentava defender. Então, assim, eram mulheres assassinadas, mas em torno, né, dessa lógica da posse. E nos casos que eu analisei, dos 14, 13 eram pessoas que tinham um relacionamento afetivo com a pessoa vitimada. Conta pra gente uns 2 desses casos, o que te mais chocou
num processo, porque esse trabalho seu é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Que foi uma pesquisa histórica de você ter que ler os documentos, ver, desvendar o que estava escrito ali, né? Então, Sim. conta para mim, para as nossas telespectadoras e para os nossos telespectadores, o que mais te impressionou e se esses homens tinham uma particularidade entre eles, se você pôde notar isso. Certo. É muito interessante, porque a violência de gênero, ela é diferente das outras, porque geralmente são pessoas exemplares, é o cidadão exemplar que lá na rua ele é um bom profissional, ele é uma pessoa comum, mas dentro de casa ele solta toda aquela repressão, toda aquela raiva. Uma coisa que me impressionou muito, e isso me levou para psicologia, para terapia, para atuar nesse lugar, foi porque eu entendi que é uma linguagem de violência. Os homens não são educados dentro da cultura patriarcal a ter uma linguagem que ele consiga lidar com as emoções, se não pela violência. Então, esse é um ponto bem importante. Porque a coisa que mais me impressionou é que, em grande parte desses casos, os homens se matavam também. Eles não apenas matavam as suas parceiras. Ou seja, essa violência eles não desferiam apenas contra o outro, mas contra si mesmo. E isso me fez pensar, gente, essa estrutura tá toda errada, então a gente precisa cuidar dessas mulheres primeiro, isso é imediato, mas nós também precisamos conversar com esses homens e entender o que está acontecendo. Teve um caso que foi muito triste, que inclusive está nesse segundo livro, que aí eu explorei mais, porque foi um caso que me chamou a atenção, ele aparece nesse, mas ele está mais focado naquele, que foi no bairro Capuava, aqui de Goiânia, que um rapaz, a família, provavelmente já percebendo essas características violentas nele, proibiu uma moça de namorar com ele. E ele ficou muito indignado, ele foi lá e espancou a mãe dela, quebrou o braço, assim, e voltou e falou assim, vamos voltar. Aí ela falou, como assim? Você acabou, de espancar minha mãe. Elas chegaram a registrar um boletim de ocorrência. E aí, mesmo depois de ter espancado a mãe dela, depois de uma semana, ele invade a casa e ele atira contra toda a família. Contra a irmã, o pai, a mãe e ela. E logo em seguida se mata. A irmã e o pai sobrevivem, ela e a mãe são mortas nesse processo. Então, assim, isso foi muito chocante, né? Porque foi assim... eram dados de uma violência que já estava muito nítido que algo muito grave ia acontecer, porque ele espancou a sogra, assim, numa tentativa de conquistar essa moça, assim, você percebe o tanto que isso é desconexo, né? Como assim? Você vai bater na minha mãe, você acha que eu vou voltar pra você e tá tudo bem. E assim, eram inúmeros casos dessa coisa, e sempre tinha a justificativa da paixão, né? Isso era um argumento que era muito utilizado, principalmente, até hoje os tribunais brasileiros ainda usam, ou pelo menos usou até 2010, 2000 e pouco, que era assim, não, eu estava fora de mim, eu estava muito apaixonado, louco de amor, perdido de amor, né? Por isso que eu começo a minha dissertação com perdido de amor, porque era sempre uma justificativa. Então, eram casos, assim, muito drásticos, que eram sempre ligados a abandono. E só para finalizar, tem um caso também que me chamou bastante atenção, que foi um que ele assassinou na frente de todo mundo. Que a moça terminou com ele, provavelmente ela já tinha registrado que tinha violência, ela abandonou e ela foi trabalhar em um bar de Campinas, né? Ali a gente não sabe muito bem se era um prostíbulo, se era um bar, mas irrelevante. E aí ele chega nesse lugar cheio de pessoas, de homens, mulheres, e ele atira contra ela na frente de todo mundo,
joga a arma e sai. E nunca mais ele é localizado. Você foi falando, eu fui fazendo duas conexões. Primeiro, essa questão que a violência ela é a mola propulsora da nossa sociedade. Uhum. Ela tem em todas as esferas. Uma pessoa passar fome é uma violência, né? Uma pessoa não ter casa é uma violência, uma pessoa acumular mais dinheiro e as outras não terem é uma violência. Mas a violência da mulher, ela é uma questão gritante, né? Que salta aos olhos e como ela é tratada em segunda categoria. E eu fico pensando assim, o que faz um homem ter uma ação dessa e não ser, e achar que ele vai ser impune, né? E aí eu queria te perguntar quais as estruturas sociais e culturais ajudaram a invisibilizar essa questão da violência contra a mulher. Você fala que nos tribunais nós já tivemos outras oportunidades, que teve processo que você ficou horrorizada com os laudos, né? E eu já participei de pesquisas que várias mulheres falam, eu não denuncio porque toda a estrutura ela é masculina e masculina contra a mulher. Todas, né? Não, isso não é o caso, não é tudo, mas há, assim, 80% das mulheres, elas contam muito mais com uma rede de apoio familiar do que é isso. O que você pensa sobre isso? Bom, a gente sabe que, assim como o racismo ele é estrutural, o machismo ele também é estrutural, né? A gente, nesses relatos, claro que a gente tem que lembrar que a gente está falando dos anos 70 e 80 e, graças a Deus, políticas públicas foram implementadas e a gente evoluiu em relação a isso, eu não sei até que ponto. Mas, assim, tem casos que o cara era policial e o próprio corpo policial escondia. Falava, não, ele tá de atestado, ele não tá aqui. Eu gosto de reforçar que alguns juízes, promotores, eram bem empenhados, mesmo nessa época. Eles iam atrás, mas eles estavam muito amarrados ali em cima, né? A justiça não pode fazer nada sem ali a estrutura da polícia, se não localizar. E muitos desses caras, eles simplesmente desapareciam. Eles não conseguiam ser citados. E esse caso que a polícia, o próprio corpo policial, o delegado escrevia, falava, não, ele não tá aqui, ele é um ex-policial, ele tá internado. E o promotor escreveu até para o secretário da saúde para saber se ele de fato estava internado. O secretário de saúde respondeu, não, esse cara nunca esteve internado em nenhuma instituição aqui de Goiás. Então, quer dizer, a gente percebe ali claramente que existia uma estrutura em tese, né, da polícia que deveria estar protegendo a sociedade, ela estava protegendo o próprio criminoso, né? Então, é muito difícil. Eu acho que tem estruturas estatais, mas eu acho que, e olhando muito, né, para essa questão da psicologia, as estruturas também que são introjetadas na gente. As mulheres, elas são instruídas a não denunciar, porque não, ele não te espancou, ele só puxou seu braço, tá tudo bem, o casamento é importante, existe essa estrutura família. Então, eu acho que é em vários níveis, subjetivos e objetivos. Para finalizar esse bloco, e no próximo bloco a gente vai falar de ação, eu queria falar dessa questão da subjetividade. A gente está vendo uma grande audiência da série Adolescência, né? E que a gente vê como essa estrutura masculinizada, a masculinidade, não só isso, né? Eu assisti, eu não vi só a questão da masculinidade, eu vi uma questão do sentimento mal resolvido, uma falta de acompanhamento, um tempo rápido, que o pai e a mãe têm que trabalhar o tempo inteiro, e que as mídias sociais naquela interação, um adolescente se vê amparado dentro de uma lógica, né? Porque o que você está falando, que aconteceu nos anos 1970, está acontecendo agora também,
e com a rapidez maior por causa do processo da capacidade, né, de espraiar que tem as internet. Mas tem a ver com essa questão dessa masculinidade. Hoje a gente dá o nome de masculinidade tóxica, que é a violência mesmo e tal. Eu queria, para a gente finalizar essa parte, né, da nossa conversa, que você falasse um pouco disso. Certo. Assim, quando a gente pensa em relações de gênero, todo mundo associa a mulheres, mas não, a gente está falando de relações, então a gente precisa pensar também nas masculinidades. E o silêncio, a educação da virilidade. A virilidade, ela está condicionada à violência também, porque é como no livro eu trato um pouco sobre isso, que ser homem é estar em uma guerra constante com os outros homens e, naquele momento, submetendo mulheres. Então, existe uma cultura, né? Tá todo mundo agora chocado com a fama da série, falando sobre Red Pill, sobre os chains. E aí eu falo, gente, mas vocês não sabiam disso? Assim, eu escuto isso desde 2010, 2012, de homens que se reúnem, como a gente teve ali no Brasil, nós passamos por aquele massacre terrível de Realengo. Então, eu acredito muito na educação como mecanismo de transformação, uma saúde mental, uma rede que consiga abraçar as populações mais pobres, porque hoje em dia saúde mental, grupos de conversas, de diálogos ainda são coisas muito elitizadas e a gente precisa estar trazendo isso para as redes, né, para alcançar onde essas pessoas não têm acesso. Porque hoje, por exemplo, uma terapia a valor social, ela custa R$100. Quem tem R$400 lá da periferia para pagar de terapia por mês? Ele está pagando isso de aluguel, né? Então, a gente precisa pensar em políticas públicas que sejam de educação e de psicoeducação. Eu acho que esse é um dos braços. E o outro lado, pensar na justiça. A questão de ter punições eficazes, de ter trabalhos também de ressocialização desses homens, né? Então, eu acredito que pode ser muito por esse caminho. Só para finalizar, eu penso que é importante falar que esse espaço aqui, e por isso que a gente está tocando em masculinidade tóxica, porque todos nós da sociedade somos afetados por essa violência, tanto os homens como mulheres. Ser feminista não é contra os homens, muito pelo contrário. É um espaço onde que a gente quer um mundo mais sensível, um mundo menos violento, e que homens e mulheres, com suas diferenças e particularidades, possam viver de forma igualitária. Fica aí ligado, fica atento que no próximo programa a gente vai continuar a entrevista com a Neide e vamos falar de ação concretas. Já começamos a falar, né, de como que a gente pode estar contribuindo para que seja rompido e quebrar essa questão da violência. Porque também quem violenta, ele também está se violentando. E aí, peço a você que curta o nosso canal, fica atento e não perca mais nenhum episódio do Autonomia Feminina. Até o episódio que vem.